aqui é uma questão de ótica. Para resolver ela, temos que aplicar a lei da reflexão. Então, aqui tem uma figura que vai ser muito útil para resolver esse problema. O enunciado fala o seguinte: a figura a seguir representa um dispositivo óptico constituído por um laser, um espelho fixo, um espelho giratório e um detector. Isso que a gente vê na figura. Espelho fixo, laser, detector e o espelho giratório. E a gente tem que se atentar, né, com os dados fornecidos. Então eu tenho aqui ó, uma distância entre o laser e o detector, que é de 1 metro, tá? O Dzinho aqui é 1 metro. Então você pode fazer uma anotação aqui, 1 metro. E entre o laser e o espelho fixo é uma raiz de 3 metros. Então aqui no lugar do H você já sabe que é a raiz de 3 metros. Então vou deixar aqui 100 porque a gente já sabe, tá? E entre os espelhos fixo e giratório, a distância Dzão, como você pode ver aqui, 2 metros. Tá? Vou colocar uma cor azul aqui para detalhar. Sabendo que o alfa é igual a 45 graus, o valor do ângulo beta para que o feixe de laser chegue ao detector é. Então, a pergunta que eu quero responder é o valor do beta, tá? Então, aqui a gente já pode começar a aplicar a lei de reflexão, tá? Aqui eu posso analisar o seguinte: o feixe de luz do laser, quando incide no espelho fixo, ele vai refletir, e ele refletindo, ele incide no espelho giratório, tá? Formando um ângulo beta aqui. E esse raio, esse feixe do laser, ao incidir nesse espelho giratório, ele reflete para o detector, tá? E o que diz a primeira lei, a lei de reflexão? Diz que o ângulo de incidência forma um ângulo de reflexão. E esse ângulo de reflexão é igual, tá, ao ângulo de incidência. Então a gente pode falar que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ou seja, o ângulo de incidência foi beta. Aqui vai formar um outro ângulo, que também é beta. Entre o ângulo beta, entre o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, forma outro ângulo que eu posso chamar de θ. E a gente lembra, né, que a soma dos ângulos de um triângulo é igual a 180. Então você pode escrever assim, ó, beta mais beta mais θ é igual a 180. Beta mais beta é 2 beta mais θ igual a 180. E aí você me pergunta, professor, você quer resolver o beta, mas você não tem o θ. O que você vai fazer? Você vai aproximar aqui ó, a, os nossos próprios dados que o enunciado passou, tá bom? Olha só, se eu for ligar de um ponto a outro aqui, deixa eu arrumar que não saiu legal. Se eu ligar de um ponto a outro, eu posso ver aqui que tem a mesma distância de h. Né? E qual é o valor do h de acordo com o enunciado? É raiz de 3, tá? Raiz de 3 aqui. Então posso escrever aqui que essa distância é a raiz de 3, beleza? Qual que é essa distância desse ponto até esse ponto que é o espelho giratório? Você olha aqui embaixo, tem uma distância Dzinho. O enunciado fala que é 1 metro. Calma, tem que ter paciência aonde que eu quero chegar. 1 metro aqui é a metade dessa distância Dzão, que é 2 metros. Então, se tudo isso aqui é 2 metros, então eu dividi, né, as distâncias aqui, vai ficar 1 metro aqui, 1 metro aqui.
Se você for analisar, eu tenho um triângulo retângulo, né? Tem um cateto oposto sobre aqui tem um cateto adjacente e tem a hipotenusa. Para saber o valor do θ, eu aplico o tangente de θ. E nesse caso, tangente de θ vai ficar a raiz de 3 sobre 1, que é a raiz de 3. E aí, para ajudar você na hora da prova, você tem que lembrar da musiquinha, né? Ou usar uma tabela como essa, que tem o seno, o cosseno e o tangente. Tá? Nas aulas eu falo do arco tangente, mas você pode usar o tangente mesmo, e o tangente de θ é a raiz de 3. Desculpa, o tangente de 60 é a raiz de 3. O tangente de θ deu a raiz de 3. Então, o ângulo aqui é o próprio 60 graus aqui. Okay? O valor de θ é 60 graus. O que eu vou fazer com essa informação? Eu vou aplicar aqui nos dados que eu separei no início, né? Então vai ficar 2 θ mais, vou colocar em vermelho para você lembrar, né? θ é 60. Igual a 180. 60 que está aqui positivo, vai para o outro lado da igualdade, vai ficar negativo, então vai ficar 180 menos 60, e aqui desse lado vai ficar os 2 beta. Tá? Resolvendo o outro lado da igualdade, 180 menos 60 vai dar 120. O 2 está multiplicando beta. Isolando beta, o 2 que está multiplicando passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então vai ficar 120 dividido por 2, que é igual a 60 graus. Bom, esse é o resultado e é a letra D. Okay? Então, até a próxima.